Oi, gente. Quero compartilhar com vocês algo que eu acredito que muitas pessoas passam e não sabem como lidar. O povo perece por falta de conhecimento, não é mesmo? E às vezes a gente perece meio que por falta de aplicar o conhecimento, a sabedoria que Deus deu pra gente. Então, assim, quero compartilhar algo que eu passei ontem. Crise de ansiedade. Eu sei muito bem da palavra. Só que às vezes, com muitos pensamentos que a gente tem, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba se preocupando. E o que acontece com essa preocupação, com o tanto de pensamentos que a gente tem, ao invés de a gente viver o agora, a gente acaba ficando com crise de ansiedade. A gente fica com excesso de futuro. E Deus, ele fala pra gente não andar ansioso por coisa alguma. Ele é Deus. Ele tá nos dando uma instrução para que a gente viva uma boa, perfeita e agradável vontade dele. E quando a gente decide não caminhar por fé na palavra, a gente acaba tendo essas coisas que o mundo nos traz. Excesso de informação, e aí a gente quer viver o futuro. E o que acontece é isso, crise de ansiedade. E o que a gente pode fazer? Voltar pro agora. Deus nos dá muitas instruções na palavra, nos ensinando para que a gente não ande ansioso por coisa alguma. Quando a gente decide não andar na palavra, a gente acaba ficando soberba. Ou seja, a gente decide. Ou seja, a gente começa a andar fora da palavra. E quando a gente anda fora da palavra, o que vai acontecer? A gente vai viver essa ansiedade de tudo aquilo que vem de informação pra gente. Quando a gente come muita informação, quando a gente medita, fica pensando em muitas informações ao mesmo tempo, quando a gente quer muitas coisas, isso faz com que a nossa alma fique aflita e acarreta nessa crise de ansiedade. Quando a gente não tá vivendo agora, quando a gente não tá agradecendo agora. Isso tudo vai causar isso na gente. Quando a gente não tá sendo grato no agora, quando a gente não tá vivendo no agora. Porque Deus, ele também fala pra gente viver um dia de cada vez, né? Basta hoje as próprias preocupações. Mas às vezes a gente não anda na palavra. A gente quer fazer o quê? Se preocupar. E aí Deus fala, eu fiz um post sobre isso. E às vezes a gente fala, mas a gente não usa a palavra. Eu caio nisso, todo mundo cai. E às vezes a gente não quer cair porque a gente é filho de Deus. Mas quando a gente entende que a gente tem a Deus, é diferente das pessoas que não se apegam a Deus. Ou seja, a gente sabe que a gente tem um pai que cuida e a gente precisa de caminhar nessa palavra. Porque se a gente caminhar nessa palavra, a gente vai viver bem. Mas se a gente decide fazer uma coisa que Deus fala pra gente não fazer, que é não se preocupar, a gente não pode aumentar um côvado da nossa estatura. Ou seja, a gente não é nada sem Ele. Ele é soberano, Ele é grandioso, Ele é poderoso. Então ele é o nosso pai, então por que a gente tá se preocupando tanto, sabe? E às vezes a gente cai nessas coisas, né? E aí a gente tem que voltar. E graças a Deus a gente tem o Espírito Santo para nos ensinar, nos mostrar o que a gente está caindo, o que a gente está fazendo de errado, porque a gente já tem conhecimento, ele já traz pra gente, para mostrar o que está andando errado, para que a gente possa voltar novamente e corrigir o que a gente está fazendo de errado. Mas o que às vezes a gente não entende, antes da gente, a gente só vai aprender quando a gente tem o Espírito Santo, é que ele quer nos direcionar para que a gente viva uma vida boa. Ele não quer nos obrigar a nada, ele quer nos dar clareza, ele quer fazer com que a gente ande na luz. Então, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, é a melhor coisa, porque ele vai nos ensinar, a andar na palavra, a entender a palavra, a transformar o nosso coração, mas esse é um processo que às vezes a gente pode cair novamente nesse erro, na preocupação, porque a gente tá no mundo, e no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala isso pra gente, porque tem sim aflições. E ele nos dá direcionamento para que a gente possa viver bem. Vamos ter aflições? Vamos sim, mas nós temos a palavra
para nos confortar, confortar a nossa alma, para que ela não fique aflita. Só que quando a gente fica comendo, ou seja, meditando em um monte de coisa, um monte de preocupação, isso vai nos fazer mal. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente tem que começar a aplicar ele. Se a gente já sabe, a gente tem que aplicar aquilo que Deus já nos ensinou, para que a gente viva aquilo que Ele deseja pra gente, porque Deus, Ele deseja que a gente viva uma vida boa, só que a gente precisa de renovar a nossa mente. Se a gente não renovar a nossa mente, se a gente não entender a palavra e andar na palavra, não dá certo.